Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo à nova temporada do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Orolab com apoio da ABC, com um foco literal para a gente falar sobre o antirracismo como vetor de competitividade para os tomadores de decisão do mercado de beleza, para que eles possam tratar o tema não só como uma narrativa. E para esse primeiro episódio, a gente tem o privilégio de ter a nossa querida Ana. Minha amiga, conta pra gente, quem que é você na fila do pão? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Raoni. Estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio com você. Eu gosto de falar que eu sou uma bapaioca, uma baiana, paraense, carioca, né? E essa mistura, eu gosto de começar falando sobre isso, porque é muito difícil quando você tem essa mistura de origens achar sua fila no pão, né? Porque a gente sabe que a maioria hegemônica que a gente tem no país, mas quem toma as decisões, quem está no lugar de comando, é uma massa muito homogênea e que lê a gente como brancos e não brancos, né? E dentro da minha trajetória, eu falo que é uma trajetória de revelação, de retorno para casa. Retorno para casa no sentido de entender quem é essa bapaioca e aonde é o lugar dela na fila do pão e por que que ela está na fila do pão, fazendo o quê, né? Como eu posso contribuir a partir da minha essência, a partir do que eu trouxe e a partir da minha ancestralidade, né? Então, hoje eu sou falando um pouco das minhas duas grandes paixões. Eu sou apaixonada por comportamento de consumo, trabalhei durante 20 anos no mundo corporativo, bem executiva padrão, mas o meu grande despertar de olhar e de paixão dentro desse mundo era entender comportamento de consumo, me antecipar e traçar estratégias para colocar o consumidor no centro das decisões, porque nem sempre as empresas olham dessa forma. Então, eu era essa grande reivindicadora desse olhar do consumidor. E a minha segunda grande paixão era co-criar coletivamente, né? E dentro da minha trajetória no mundo corporativo, eu entendi que co-criar coletivamente, num lugar extremamente homogêneo, era muito pobre, né? Eu queria escutar falas diferentes da minha, falas parecidas que ia me conectar, e em algum momento eu comecei a criar times de diversidade dentro dessas empresas que eu trabalhei, sem entender que era um time de diversidade, porque naquela época não se falava sobre isso, mas muito no intuito de trazer vozes que complementavam a minha, que falavam coisas diferentes, porque eu entendia que meu processo criativo seria mais rico. E em algum momento eu entendi que fazer uma transição para fora do corporativo e virar uma consultora, né, sobre esses dois temas era muito mais eficiente e é onde eu estou agora, né? Hoje eu trabalho junto com a Euaporanga. Euaporanga é uma escola e consultoria pluricultural. A gente fala pluricultural porque a gente acredita que a pluralidade de culturas que é a grande riqueza que a gente pode ter. A gente tem um foco muito grande em identidade brasileira. A gente tem um corpo de mestres docentes afro-indígenas, africanos, porque a gente entende que a gente quer voltar para casa, a gente quer saber quem a gente é para se fortalecer e criar a narrativa a partir desse lugar, essa riqueza a partir desse lugar que está aí, né, espalhada em cada um de nós brasileiros, com perspectivas muito diferentes. Eu sou bapaioca, outra pessoa vai ser uma mistura maravilhosa também. E é essa história que a gente quer ouvir e é essa investigação que a gente quer saber, porque a gente foi negligenciado, né? Roubaram nossa história. E é isso que a gente vem coletivamente dentro da Uaporanga trabalhar. Então, o que a gente faz a gente tanto trabalha numa formação, né, de pessoas que querem fazer essa trajetória, uma trajetória que é, né, antirracista,
que vai entender o que é apropriação cultural, que vai entender essas narrativas diferentes, e aí tem um despertar, acontece muito de despertar profissional das pessoas que entram na nossa formação, porque elas se descobrem, e também empresas que têm essa vontade e esse compromisso de democratização de saberes, um compromisso com o resgate da identidade brasileira real, né, que está compromissado com a diversidade, com a regeneração, e não só sustentabilidade, mas sim regeneração do nosso planeta. Então, a gente conecta com causas parecidas, sejam de pessoa física, sejam de pessoa jurídica, e fazemos essa transformação coletiva. Hoje é onde eu estou agora. E obrigado por tanto, porque, foi uma aula já. Isso foi muito incrível. E, gente, indico muito, eu sou muito fã da escola. Fomos parceiros no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, a gente teve a Ju lá, e foi realmente fantástico. A gente tem um mestre que, infelizmente, virou ancestral, felizmente, ao mesmo tempo também, virou ancestral, porque ele é eterno que nega o bispo, que falava que a gente precisava aprender a voltar para casa, né? E dentro desse contexto todo, voltar para casa é por si só já um grande desafio. E parabéns por essa jornada linda, viu, minha amiga? Obrigada. E para a gente começar aqui as nossas perguntas, né, insistentes e resilientes da nossa plataforma Beleza Antirracista, minha amiga, fazer uma pergunta combo, tá? Primeiro, o que é beleza para você, até por essa cosmovisão linda que você traz? E a partir dessa visão, né, dessa cosmovisão, você se sente representada pelo mercado de beleza? Grandes perguntas. Pequenas grandes perguntas. Então, beleza, a gente tem falado cada vez mais, né? Que bom que a gente está falando de beleza de outros lugares, né? A beleza, eu entendo, na minha perspectiva, e cada vez mais eu entendo que é estar conectado com a sua potência. E isso é um trabalho de vida toda, né? Cada um nasce com a sua potência ali para se desenvolver, para expandir, para crescer, e a gente vai sendo tolhido pelo meio, a gente vai sendo tolhido por padrões, a gente vai sendo encaixado em lugares que não necessariamente são nossos e que não vão amplificar a nossa potência. Então, para mim, hoje, potência é a pessoa que consegue se conectar, beleza? É a pessoa que consegue se conectar com essa potência. Primeiro, reconhecer, né, essa potência, se conectar com ela, e aí consegue expandir isso para o mundo, né? E aí, quando eu falo de beleza estar conectado com potência, eu estou falando de se conectar com a sua identidade. E para fazer essa conexão, a gente tem que saber de onde é que a gente veio, quem a gente é, para poder desenhar para onde a gente vai, né? Então, acho que beleza é isso, estar conectado com a sua potência. E a segunda pergunta que você trouxe de se eu me sinto representada pelo mercado de moda ou de beleza, né? Eu acho que eu tenho hoje 40 anos, então vou falar da minha trajetória. Eu acho que o mercado ele vem passando por transformações. Uma adolescente dos anos 90, nossa, foi muito cruel, uma adolescente que não era, né, o que a gente chama hoje de padrão eurocentrado, porque não existia nenhuma representação, né? Acho que agora a gente está começando a conversar e questionar isso. Não acho que ainda exista representação suficiente, né, para todas as possibilidades de beleza que a gente tem, né, no mundo. Mas, pelo menos a gente está questionando. E questionar já é um grande passo. Eu acho que existem empresas mais e menos engajadas com esse propósito. O meu conselho é que, se você, empresa, quer se engajar com se conectar com a beleza real, com diferentes formas de beleza e com o seu público, né? Porque no final é isso, né? O público de todas as empresas vai ter uma diversidade enorme de propósitos e de belezas, principalmente quando a gente está falando do mercado brasileiro. A minha sugestão é que você faça
de uma forma aprofundada, né? Porque a beleza com identidade brasileira, e aí eu não tô falando, eu vou falar e usar o termo a beleza antirracista, né? Ela não é uma tendência. Ela não é uma tendência. Ela é o que cada um de nós é. E isso não vai mudar, a gente vai continuar existindo. Eu estava vendo a evolução dos dados de IBGE, é muito engraçado quando a gente fala, o percentual de pessoas não brancas no Brasil está crescendo. Ele não está crescendo, mas sempre foi. Nós sempre fomos, sempre estivemos, nós sempre fomos maioria. A diferença é que a gente está se apropriando da nossa potência. E esse movimento vai aumentar. Então, provavelmente seremos cada vez mais negros. Se vamos ter cada vez mais negros, os consumidores vão se apropriar da sua potência, espero que sim, e as empresas elas vão precisar tratar desse tema não como um modismo, mas de uma forma responsável e aprofundada. E aí isso quer dizer que a gente vai ter que acessar camadas que nunca foram acessadas, né? Camadas que vão desde da nossa formação, a gente não foi formado, a gente teve uma formação extremamente branca e colonial. A história que contaram sobre a gente essa, a visão do colonizador, que foi quem ganhou a guerra e contou, escreveu todos os livros e contou essa história. Então, a gente nem sabe, a gente é realmente muito ignorante. Então, passa por conhecimento, letramentos, se aprofundar nessa história e passa por mudar um modelo mental. Então, a minha sugestão é invistam, né, no desenvolvimento de áreas de diversidade para terem pessoas diferentes que vão trazer olhares, perspectivas, formas de fazer, culturas diferentes para dentro da empresa. Isso vai ser muito rico para vocês. Invistam em letramentos que vocês... Não um letramento simplesmente para dar um check lá dentro do RH. Letramentos que vão entrar dentro do seu repertório, sabe? Do repertório que foi roubado de todo mundo. Roubado de todos nós, brancos, não brancos. Foi roubado, essa história foi roubada de todos nós. Então, receba esse letramento como alguma coisa que foi roubada de você. E esteja aberto a mudar a sua maneira de transitar e de pensar pelo mundo, porque existem perspectivas, a perspectiva, o modo operante, o modelo mental que a gente hoje é atuante no mundo, está destruindo o mundo. Então, se a gente não estiver minimamente aberto para novos modelos mentais, a gente não vai conseguir se manter vivo aqui nesse ecossistema lindo que a gente vive por muito tempo. Né? A gente está aí vendo um mundo cheio de guerras, de pandemias, de devastação. Isso aumenta. A gente está achando ruim que está um calor de 50 graus, né? E vai piorar. Então, estejam abertos para transformar modelos mentais. E aí sim, naturalmente, com esse combinho de trazer diversidade para a sua base, trazer letramentos que vão trazer um repertório para o seu time, um repertório que foi roubado de cada um de nós, e uma disponibilidade de modelo, de mudança de modelo mental, naturalmente, vocês farão belezas antirracistas. Naturalmente. Perfeito. Que fantástico. Eu queria pegar esse gancho que você falou, disso que foi apropriado, né, dessa relação de fato colonizadora, que o mercado de beleza faz de uma forma excepcionalmente bem, principalmente quando a gente limita os imaginários, os corpos que podem acessar definições de belezas mercadológicas, vamos falar assim, né, para tentar manter a elegância que você está trazendo. Como você enxerga hoje, quando a gente começa a pensar em questões mais tanto de descolonizar, mas também de tornar uma lógica decolonial, como a gente pode enxergar essa relação no dia a dia de alguém que está exatamente nessa percepção de que o estereótipo é a lei?
né? E principalmente nesse mercado que a gente está, que ele tem uma sutileza e uma potência para auxiliar a sofisticar a identidade de alguém, né? Uma visão colonizadora, né? Ela é muito perversa, né? Sim. Entre aquilo que a gente é, o que a gente pode ser, o que a gente pode manifestar. Uhum. Como é que você enxerga, a partir desses saberes também ancestrais que a escola traz, que você já trouxe para a gente, qual a importância da gente decolonizar essa forma de pensar beleza e essa forma de tomar decisão sobre aquilo que é beleza também? Uhum. Eu vou te responder te dando uma resposta extremamente pessoal da minha trajetória. Vou te falar um modelo de fracasso, pessoal mesmo. Como eu falei no começo, eu tive uma trajetória, sempre circulei em lugares homogeneamente brancos, né? E no mundo corporativo mais ainda. E eu posso ser lida, eu sou lida como não branca com certeza. Mas eu sou uma pessoa preta menos retinta, com traços mais finos, pela minha descendência indígena. Então, em algum lugar nesse meio do caminho, o meu processo desde o início eu entendi que eu não era lida da mesma forma que as outras pessoas, que eram brancas, e eu fiz uma trajetória que aí fala do que você trouxe. Como modelo de sucesso era aquele que foi me apresentado, que era o estereotipado, que era o que eu não tinha, a minha solução foi: eu tenho as competências intelectuais para crescer e vencer nesse lugar que eu escolhi, mas eu não tenho as competências, de repente, sociais aqui, né, para poder competir. E eu passei por um processo de embranquecimento para poder cumprir a minha jornada de sucesso naquele lugar, né? E aí isso é muito comum, aí passa pelo alisamento de cabelo, né? Passa pela mudança de vestimenta, passa pela a maneira que você se expressa. Você vai, aos poucos, tentando encaixar naquele modelo que foi apresentado de sucesso. Mesmo no meu modelo mais branco, na minha versão mais branca que eu consegui, eu ainda era lida como uma pessoa não branca. E isso impedia meu crescimento de maneira racismo de uma forma mais sutil e explícito mesmo, de você não tem perfil para ocupar cargos gerenciais pelo seu jeito, pelo que você é, assim, explícito. E aí, o meu ponto de virada foi quando eu falei, eu cheguei no meu limite de me despedir de mim mesma. E aí, comecei a fazer a transição capilar dentro desse lugar muito hostil. E recebi todas as enxurradas de racismo que eu já vinha recebendo de uma forma mais exacerbada. Mas só a decisão de me resgatar me fez tão mais forte que aquela enxurrada de experiências racistas que vieram junto com a minha transição, elas não faziam mais, não me tocavam mais. Enquanto você não está apropriado de si e não escolhe a sua potência, você está vulnerável a te encaixarem em qualquer lugar. Esse é o recado. E aí, quando você traz isso de como que a gente faz, né? O que eu diria para lugares e empresas que ainda estão apostando no estereótipo, é que é uma questão de tempo, é fadado ao insucesso. Essa é uma trajetória que eu trouxe, porque mesmo eu decidindo me violentar, não foi sustentável. Se não é sustentável para a pessoa que está aqui dentro, porque, né, a gente aprende a ser racista desde que nasceu. O meio, ele traz isso para a gente, né, o tempo inteiro.
Então, mesmo é insustentável. As pessoas, elas não vão... Você pode vender esse discurso, né, até a página 2. As pessoas, elas vão, em algum momento, acessar a sua potência. E aí, o seu mercado consumidor vai estar muito vulnerável. A sua marca vai estar muito vulnerável dentro do seu mercado consumidor. A sua conexão com o seu consumidor vai ser muito questionada. E essa conexão de marca hoje, depois da transformação da internet, quando a gente tinha antes um veículo de comunicação que não existia internet, não tinha a retroalimentação, as pessoas não tinham voz, a gente tinha uma mensagem única ali, né, que era a televisão, a comunicação de massa, que ditava realmente qual era o estereótipo, o que deveria ser. Você não tinha como ninguém tinha voz, aquilo era lei. Hoje, isso não acontece mais. As pessoas, a voz, quem faz o que é beleza, quem vai falar o que é beleza, não são mais os veículos de massa. É cada um de nós. Então, as mesmas metodologias não vão ter a aplicabilidade que tinham antigamente. Né? E que bom. Né? Então, não sei se respondi a sua pergunta. Muito, muito. E eu queria fazer mais uma em cima disso, porque no final do programa eu conto um caos que vocês foram responsáveis por um insight de maturidade pra gente muito grande. Legal. Mas não vou dar spoiler. Dentro desse contexto, por que é tão importante hoje a gente ter uma percepção de comportamento afro-indígena para a gente ter uma visão um pouco mais profunda e completa sobre aquilo que é o consumidor negro de forma específica ou o consumidor indígena também de forma específica? Como é que você enxerga essa complementariedade, né? O óbvio que precisa ser dito, mas é importante ser dito. E por que é tão importante a gente analisar esse cenário e não só um cenário singular de nicho? Não vou nem falar com aspas, porque é bastante irritante isso, mas da categoria ou perfil de um consumidor específico. Primeiro porque é muito difícil quando você fala de Brasil, de consumidor brasileiro, você ter esse recorte claro. Né? Assim, somos todos afro-indígena. Muito difícil, assim, você não ter essa ancestralidade. E ela vai aparecer, se não for aparecer em aspectos físicos, ela vai aparecer em aspectos culturais. Quando você lembrar do chazinho que sua avó te dava. Né? Então assim, quando a gente fala que é importante a gente falar do afro-indígena, é porque a gente está falando que é importante a gente falar sobre a nossa ancestralidade, da onde a gente veio, para saber quem a gente é e, a partir disso, o que a gente tem que fazer. Né? A gente, na Euaporanga, a gente fala que a gente não fala sobre resistência mais. A gente está falando sobre existência. A gente não quer mais resistir, a gente quer existir. Não, já passou o tempo de resistir, a gente quer existir. Então não adianta. E é isso, assim, a gente não muito é muito complexo, o brasileiro é muito complexo, a nossa identidade é muito complexa. Lá na Euaporanga, uma das coisas que mais aparece como demanda dos nossos alunos, dos clientes, é a palavra identidade. Todo mundo está procurando a sua identidade. E é muito engraçado, porque está todo mundo querendo sair de uma caixinha para encaixar em outra. Não existe caixinha mais para encaixar. Né? A gente tem que se olhar como coletivo, a gente tem que se olhar como pessoas que vieram de ancestralidades, né? Com uma carga maior de um lado, o outro vai ter uma outra carga maior, mas todo mundo faz parte desse mesmo contexto. Então, falar de afro-indígena é falar de identidade brasileira. E a gente se conectar com o nosso consumidor a partir dessa realidade é muito mais eficiente e muito mais agregador e muito mais acolhedor
do que você continuar segregando e querendo encaixar ele em caixinhas. Ninguém quer mais estar em caixinha, porque todo mundo está querendo fazer o seu caminho de volta e todo mundo está querendo entender a sua potência, que vai ser única, mas que vai se conectar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí, eu acho que um caminho, de repente, mais eficiente e melhor é você entender essa conexão, entender o que é a identidade brasileira e deixar que o seu consumidor consuma você a partir do que para ele é importante e não o contrário, entendeu? Porque quando você desenha uma caixinha, empurra aquela caixinha e aí faz com que as outras pessoas o seu consumidor queira se identificar com aquilo, é muito difícil quando a gente tem essa pluriculturalidade, essa diversidade, essa riqueza que a gente tem de pessoas no Brasil. Então, entenda de brasilidade, de ancestralidade brasileira, de afro-indígena, de identidade brasileira e deixe que o seu consumidor escolha em que momento ele quer se conectar dentro dessa brasilidade toda que você vai apresentar para ele. Porque em algum lugar, alguma coisa que você vai falar vai tocar ele. Alguns vão tocar sobre um assunto ou com outro produto, mas em algum lugar dentro do seu discurso você vai conectar com ele. Maravilhoso isso. E para a gente caminhar aqui para o final, sempre com bastante pesar, porque tá incrível essa conversa, que dica e que puxão de orelha você daria a um tomador de decisão do mercado de beleza que hoje nos escuta e falar mais um militante, mais uma coisinha assim, mais um mimimi. Puxão de orelha digno de Ana você daria a um sujeito desse? Eu acho que a gente é muito bom você trazer essa palavra militante, né? Porque eu acho que a gente não faz o caminho de se letrar para ser antirracista, ou né, a gente não faz esse caminho para falar certo. A gente faz esse caminho para se reinventar, para entender de que forma eu contribuo e pertenço a esse mundo, de que forma que eu sirvo a ele de uma maneira melhor. E não para corrigir o outro, não para não fazer um checklist de faça, não faça. Essa transformação é uma transformação muito íntima, pessoal, é uma jornada que cada um tem que se acessar e fazer internamente. E é uma jornada que, desculpa, não é você não vai fazer um curso de 20 minutos hoje que vai te fazer você ser antirracista. Isso é um trabalho de uma vida toda, porque a vida inteira até aqui, foi treinado para ser racista. O Brasil é um projeto de exclusão, bem sucedido. Isso é posto, isso não é discutido. Nós fomos, e é um projeto de exclusão porque em cada um de nós desenvolvemos o chip de racismo e de racista. Nós somos todos racistas. A partir disso, a gente intimamente precisa fazer nossas transformações, cada um de nós. E aí, a gente, no Umaporanga, a gente começa o primeiro semestre do ano falando exatamente disso. A gente fala de antirracismo e desenha essa trajetória de como a gente chegou nesse lugar, porque esse projeto político-social no Brasil foi desenhado de maneira bem sucedida. Então, a gente entende como é que a gente chegou até aqui, e depois a gente continua com apropriação cultural, como não cometer, que é o que a gente vai fazer de diferente. Existem formas de se relacionar que a gente pode preservar a potência do outro e ter trocas eficientes e que vão enriquecer o nosso ecossistema sem ser dominador, que é o que a gente aprendeu no modelo colonial. Então, inclusive, a gente agora, provavelmente em março, a gente tem dois momentos do ano que a gente tem 2 aulas gratuitas. A gente vai ter a primeira aula gratuita, provavelmente com esse foco, e falando de identidade. Em março, a gente deve liberar no nosso Instagram já a data, uma aula que a gente oferece
para quem quiser falar e entender e aprender sobre isso. No nosso Instagram, @euaporanga, a gente vai lançar a data certinha nas próximas semanas, e é um convite para esse mergulho, para o começo nesse mergulho. E a segunda coisa é, de fato, fazer uma transição, e aí no puxão de orelha se aprofundem, se vocês quiserem se propor a mergulhar nesse tema, não existe mergulho raso. Não existe mergulho raso nesse tema. Né? Mergulho raso é muito perigoso. É um tiro no pé. Então, se aprofundem nesse tema. E a gente quando eu falo de aprofundar, não é simplesmente se letrar, é acessar o seu modelo mental. Então, a gente vem trabalhando com algumas empresas para transformar esse modelo mental, que é um modelo mental que leva a gente para uma troca de colonizador, né? A gente está sempre querendo colonizar, inclusive afetos, né? A gente, em todas as nossas relações, porque é como a gente aprendeu a se relacionar, e a gente propõe um caminho de entender como é que a gente faz esse caminho de volta, como eu aprendo a traçar relações que vão influenciar a maneira como eu vou trabalhar no meu ecossistema, valorizando culturas diferentes e entendendo que a prosperidade e a riqueza vai vir a partir dessa diferença. Porque a gente tem modelos bem-sucedidos, não é à toa que a gente tem um país que tinha mais de 300 etnias e que todas elas existiam e coexistiam com as suas diferenças, com seus embates, mas com as suas potências individuais. Então, como que a gente faz isso acontecer? Mudando um modelo mental de colonizador. Isso a gente só consegue fazer uma diversidade, uma jornada antirracista, se a gente muda um modelo mental. Então, essas são as minhas duas propostas e puxões de orelha. Perfeito. E, minha amiga, para a gente fechar aqui com chave de ouro, Ana, por que os seus ancestrais se orgulham de você? Uma pergunta de fazer chorar. Eu acho que os meus ancestrais, eles se orgulham de mim porque eu estou fazendo esse caminho de resgate para conseguir falar o que foi calado, né? Que eles tiveram que calar. Eu acho que muitos dos meus ancestrais, e aí eu falo porque a minha família, ela vem parte da Bahia e parte da ilha do Marajó, então a gente está falando do povo preto e do povo indígena. Então, tudo o que as minhas avós, o que as minhas bisavós tiveram que calar para sobreviver, porque a gente estava falando de política de morte, e aí a gente ainda está falando, e eu já nascer num contexto de ter uma educação que me permitisse ocupar lugares não ocupados anteriormente, eu tenho como dever falar e agir e viver a verdade que foi negligenciada e calada e silenciada. Então, eu espero estar fazendo o melhor que eu posso por elas. E eu espero que elas tenham orgulho de mim. Mas tenha certeza disso. Minha amiga, eu queria te agradecer imensamente por essa conversa, foi muito inspiradora. E a ponto de até comentei no meio do programa, eu falei dessa grande transformação que a gente fez, e isso foi uma inspiração direta das conversas que a gente teve desde um Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que a gente teve o privilégio de ter vocês com a gente, a nossa pré-conversa aqui. Porque ano passado a gente entendeu, né, esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, que faz, né, orientado para desenvolver essa categoria de mercado, que a gente precisava focar muito no campo da beleza negra até para a gente poder criar chão e repertório. Mas esse ano, graças às nossas conversas, a gente evoluiu. E a gente sai do campo de falar de beleza antirracista a partir de uma dinâmica de estratégia e ciência a favor da beleza negra para falar estratégia e ciência a favor da beleza afro-indígena. E essa maturidade, esse passo além, eu devo muito às nossas conversas, então eu te agradeço muito. A gente precisa celebrar os ancestrais, mas a gente precisa celebrar também as pessoas que estão do nosso lado, então registro aqui a minha gratidão.
E, minha amiga, queria te agradecer mais uma vez e Então, espero que você tenha gostado como a gente gostou. é sempre uma delícia, uma troca que esquenta o coração da gente, né? Sempre a gente sai mais forte quando a gente encontra projetos e visões que estão construindo o que a gente sonha. Então, obrigada pelo seu projeto, obrigada pela sua visão, pela sua doçura e vamos continuar construindo os nossos sonhos juntos. Vamos que vamos, e vamos juntos sempre. Então, Ana, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E obrigado a você também que ficou aqui até o final desse episódio. E muito em breve, mais episódios incríveis como esse para vocês. Até já!